Então, pessoal, hoje nós vamos mostrar aqui, depois de tantas pessoas me perguntarem como é feita a nossa carne defumada do Iguaçu Grill, nós vamos mostrar como ela é feita aqui. Nós temos aqui o nosso pit smoker, que é o nosso defumador. Aqui é a caixa onde vai passar a fumaça, a carne vai ficar aqui nessa grelha. E aqui nós temos o nosso termômetro. E aqui nós temos a firebox, que é a caixa de fogo, onde é feito o fogo. Bom, aqui eu já estou com as lenhas aqui, que eu vou iniciar o fogo. Nós usamos sempre lenha de madeiras frutíferas. Hoje nós vamos fazer uma defumação com lenhas de frutas cítricas. Ela dá um sabor diferenciado à carne. Então nós vamos iniciar esse fogo até que o forno chegue na sua temperatura. O controle da temperatura ele é feito através do oxigênio que nós liberamos para que o fogo aumente e assim suba a temperatura. E é aqui nessa portinha que nós abrimos mais ou fechamos. Quando a temperatura está muito alta, nós fechamos. Assim nós conseguimos obstruir o oxigênio que entra e o fogo diminuindo a temperatura. Quando a temperatura baixa, nós abrimos mais, entra mais oxigênio, o fogo aumenta e a temperatura também aumenta. Então agora que vocês já conheceram o nosso pit smoker, o nosso defumador, vou mostrar para vocês a nossa carne e como ela é preparada. Pessoal, agora mudamos o figurino aqui que nós vamos trabalhar com a nossa carne, que é o que realmente importa, né? E vou mostrar para vocês agora a carne que nós usamos e a forma que nós preparamos ela. Primeiro, para fazermos um produto de qualidade, nós precisamos usar uma carne de qualidade. Então nós usamos aqui uma carne da Padrão Beef, é uma carne premium de respeito, como diz na caixa, uma carne 5 estrelas, uma carne de Angus, como vocês podem ver. Hoje nós vamos defumar uma costela, então uma costela de Angus da Padrão Beef. Olha como vem essa carne aqui, é realmente uma carne com um padrão diferenciado. E é essa carne que nós vamos utilizar na nossa defumação de hoje. Então, vamos ao nosso trabalho aqui, tirar da embalagem abaixo. A gente retira essa pelezinha que ela impede que a fumaça penetre e o tempero penetre na carne. Você percebe que realmente é uma carne de uma qualidade diferenciada. E agora vamos começar o corte da nossa carne. Agora, fazendo o corte assim, nós vamos dividir no tamanho que vão ser as porções. Aumentamos inclusive o tamanho das porções de carne defumada a pedido dos clientes. Nós vamos fazer esses cortes e fazer a pesagem antes para definir qual é o tamanho da porção. Então, aqui está o pedaço e nós vamos agora fazer a pesagem. Aqui está a nossa balança. Nós pesamos. Essa vai ser uma porção grande, então, com quase 1 kg de carne. Depois de defumada, nós vamos pesar de novo para vocês verem o quanto que a carne enxuga na defumação, que vocês vão perceber que é muito pouco na realidade. Quando uma carne ela não atinge o peso de uma porção, essa carne ela é reservada e etiquetada para que seja desfiada e feito sanduíche do Iguaçu Grill, porque o nosso sanduíche também é feito com carnes defumadas, tanto a costela de gado quanto a costela de porco. E lembrando que as nossas carnes utilizadas no Iguaçu Grill sempre são de alto padrão. O nosso bife de chouriços, que muitos já experimentaram, quem não experimentou, convido para ele experimentar, também são da Padrão Beef, também uma carne de Angus de alta qualidade. Vamos terminar de picar aqui então e vou estar mostrando para vocês depois o tempero. Então, pessoal, agora nós vamos temperar a nossa carne, né? Para esse tempero, nós temos aqui um dry rub, que é um tempero seco. Esse tempero foi desenvolvido aí ao longo de 2 anos, porque como essa técnica de defumação ela não é uma técnica brasileira, o tempero que é usado lá fora muitas vezes não se adequa ao nosso paladar. Nós sabemos aí que as pessoas têm culinárias e paladares diferentes ao redor do mundo, e existem dry rubs inclusive que tem 60% dele é pimenta, e nós sabemos que principalmente na região sul do Brasil as pessoas não gostam de tanta pimenta.
Então eu fiquei 2 anos adequando a quantidade de cada condimento. Esse dry rub ele contém mais de 20 condimentos, entre eles 2 tipos de sais, cebola em pó, alho em pó. São muitos condimentos que fazem com que ele fique realmente uma delícia. A nossa carne devidamente temperada, agora vamos colocar ela no nosso defumador. Vamos colocar mais até completar o defumador de carne. E aqui ela vai permanecer por 2 horas. 2 horas depois nós vamos virar ela e ela vai ficar por mais 2 horas. E aí depois nós vamos fazer mais um processo nela, ela vai ficar por mais 4 horas. Ó, já faz 2 horas que nós estamos aqui cuidando da nossa carne, a temperatura média é essa aqui que vocês estão vendo. Sempre mantendo como eu expliquei. E agora nós vamos virar a nossa carne para terminar de defumar. Agora, virando ela, podemos perceber que ela já está pegando uma corzinha de um lado. Carne virada. Agora, deixamos por mais 2 horas. E aí vamos fazer um outro processo que vou mostrar para vocês na sequência. Então, agora nós vamos para um outro processo, que vai ser feito da carne. Esse processo nós vamos colocar o papel alumínio. Vamos colocar aqui um molho de mostarda. Agora, pegamos a nossa carne, colocamos ela aqui e vamos untar toda essa carne com esse molho de mostarda. A carne, aparentemente, ela está seca, mas na realidade, essa carne praticamente não perdeu líquidos, porque ela ficou em baixa temperatura. Logo, ela fez com que o líquido se recolhesse para dentro. E agora, com esse processo, nós vamos fazer com que esse líquido venha e ela fique uma carne suculenta. Eu falei para vocês que nós pesaríamos essa carne depois de embalada. Eu vou pesar esse mesmo pedaço de antes, que tinha dado 900 e poucas gramas, para nós conferirmos aí o quanto que ela perdeu. Agora vamos então pesar para ver esse pedaço que tinha dado, acho que 950 gramas, 913 gramas. Veja que não perdeu praticamente nada do líquido, como eu falei. Dá para ver pelo peso que não perdeu. Logo esse líquido vai soltar novamente e essa carne vai ficar muito suculenta. Vamos devolver a nossa carne ao forno. Vamos manter a temperatura. Agora ela baixou um pouco porque a tampa foi aberta. Logo ela restabelece ali. Vamos mantendo essa temperatura e agora vai ficar mais 4 horas aqui dentro para finalizar. E assim que finalizar nós vamos ver como vai ficar. Encerramos aí a defumação da nossa carne. Ficou então por 8 horas nesse processo. Depois disso nós deixamos algumas horas descansando até que o defumador esfriasse. Agora ele está em torno de 30 a 40 graus. Nós vamos retirar a nossa carne. Já não está mais saindo fumaça, não tem mais calor. Podemos pegar ela, apesar dela ainda estar bem morninha, mas não está mais quente. Agora vamos à parte da embalagem da nossa carne. E aqui está a nossa carne devidamente embalada a vácuo. E assim ela vai ser levada para Iguaçu Grill daqui um pouco mais. E lá eu vou mostrar para vocês, para ver como ficou. E vamos montar a porção para vocês acompanharem o processo até o final. Bom, agora nós estamos aqui já no Iguaçu Grill. A costela foi tirada da embalagem a vácuo. Agora nós aquecemos ela ao forno.
colocamos a nossa costela aqui na nossa porção. E assim a nossa porção é servida aqui no Iguaçu Grill. Então agora vamos definitivamente experimentar a nossa carne. Como vocês perceberam, não é simplesmente um prato, mas é uma obra de arte, uma experiência culinária única e completamente acessível agora aqui em Capanema. Para acompanhar esse prato aqui, nós escolhemos hoje esse vinho, que é o Luca Old Vini Malbec artesanal. Esse é um vinho artesanal que captura toda a essência dos vinhedos antigos do Vale do Uco. Esse Malbec ele é produzido com uvas provenientes de vinhedos que têm mais de 50 anos, e isso confere a ele uma profundidade e uma complexidade raramente vista em outro tipo de vinho, sendo esse um vinho incorporado e muito rico. E ele também tem taninos muito bem estruturados, que proporcionam um final mais longo, mais elegante. E desses taninos que esse vinho contém, os taninos pélicos e os taninos de barril são os mais presentes nele e dão um tom mais aveludado a esse vinho. Dessa forma, esse vinho ele não rouba a cena, mas ele acaba harmonizando perfeitamente com esse nosso prato. Agora vamos experimentar aqui como ficou a nossa costela defumada depois de todo esse tempo de preparo. Vocês podem verificar que ela ficou muito suculenta, muito macia. Praticamente não precisamos nem da faca para cortar ela. Aqui, acompanhado dos nossos molhos, que é o molho de pimenta, o abacaxi e o nosso creme de alho, temos também uma maionese com gengibre e limão. Isso aqui fica sensacional. Se quiser experimentar essa experiência culinária única, vem aqui no Iguaçu Grill. Nós estamos aqui para servir você.